Como ser ágil sem perder o lado humano no mundo corporativo? Na verdade, quanto mais nós buscarmos a colaboração, a gente consegue ser mais ágil e mais humano. A grande sacada é essa, né? Porque se eu colaboro, eu não só colaboro, mas eu posso ajudar as pessoas a serem mais humanas mesmo, porque o ser humano, como base, ele colabora, né? Nós somos feitos para fazermos coisas juntos. A gente fica muito feliz, é normal a gente ficar feliz quando a gente ajuda alguém, quando a gente sabe que a nossa ideia foi utilizada, ela serviu para levar um resultado para um cliente, isso é muito positivo. Então, quanto mais ágil, mais colaboração. E quanto mais colaboração, mais humanidade nós temos, né? É exatamente quando a gente vê as pessoas ficarem isoladas, é quando elas estão perdendo a sua humanidade. Quer resgatar a sua humanidade? Fique junto, colabore. Só que, claro, tem técnica para isso, a gente não faz de qualquer jeito. Então, por isso que a gente precisa aprender quais são essas técnicas de colaboração. Qualquer pessoa pode ser um líder, não só qualquer pessoa pode ser um líder, mas qualquer pessoa é um líder. Porque qualquer pessoa se autolidera ou precisa se autoliderar, né? Qualquer pessoa, além de se autoliderar, precisa liderar outras pessoas, tá? Seja em momentos mais próximos, mais pessoais ou profissionais. Então, qualquer pessoa pode ser um líder? Sim. Então, essa história que o pessoal começa a falar assim, não, mas olha, liderança, eu preciso nascer líder, isso é muito antigo, esqueçam, né? Isso não existe. As pessoas podem e são líderes. O ponto é que, para tudo na vida, eu preciso exercitar, para tudo na vida, eu preciso criar músculo, eu preciso criar musculatura, eu preciso aprender. Então, eu preciso aprender a ser líder. E para aprender a ser líder, o que eu tenho que fazer, né, pessoal? Eu tenho que exercitar, eu tenho que entender, eu tenho que treinar, eu tenho que estudar. Então, tudo que a gente quer ser na vida, a gente tem que pagar um preço. Então, para ser líder, claro que eu preciso pagar um preço. É que o líder, ele conduz as pessoas para um determinado resultado e ele faz isso influenciando as pessoas. Essa diferença entre líder e chefe, às vezes, traz uma coisa assim, o chefe ele é mais voltado para processos, procedimentos, ele acaba mandando mais e não tem tanto essa característica de liderança. Mas mais do que isso, eu diria que às vezes o chefe ele tem um cargo, o líder vai muito além desse cargo, né? O líder até não pode não ter um cargo e ele lidera pessoas. Então essa é a grande característica. E quando a gente fala em liderança ágil, inclusive você pode ter um líder que está liderando um determinado projeto e nem tem um determinado cargo tão forte assim, né? Então, a liderança ágil, ela perpassa por todos os cargos, por todas as áreas da empresa. Quais as características de um líder? Eu vou comentar um pouquinho, mas são várias, né? Mas se eu pegar a característica de um líder ágil, Luciana, porque eu acho que esse é um ponto importante, quais as características de um líder ágil? É aquele profissional que é muito focado, ele sabe utilizar muito bem o tempo dele, ele tem muita visão, né? Por isso ele sabe onde ele precisa chegar. Ele é uma pessoa que, acima de tudo, tem um preparo que nunca termina, ou seja, ele está sempre estudando, ele está sempre se desenvolvendo, ele nunca para de crescer, ele nunca para de querer evoluir, porque se ele parar de evoluir, ele não vai para frente. É aquele líder que consegue olhar para resultados e pessoas. Então, na realidade, ele faz esse movimento de foco em resultados, em foco em pessoas e traz as duas coisas juntas. Então, ele é um grande visionário, ele é um grande guerreiro, ao mesmo tempo, ele é um grande mestre e ele cura as pessoas, ele ajuda as pessoas a cada vez caminharem para que possam evoluir, ele desenvolve as pessoas, ele ajuda as pessoas a ir além, mas ele não esquece de resultado. Então, ele trabalha nas duas dimensões, do resultado e pessoas, resultado e pessoas. Então, para isso, ele precisa ter claramente um baita de uma capacidade de relacionamento interpessoal, né? Ele precisa saber se relacionar com pessoas, então é outra competência do líder, da liderança ágil. Ele precisa ter, com certeza,
uma forma muito especial de se autoconhecer, então ele tem que ter uma inteligência intrapessoal. Então, veja que essas coisas estão todas conectadas, né? E ele precisa saber lidar muito bem com toda a inteligência artificial. E a gente sabe que hoje a inteligência artificial faz parte das nossas vidas. Então, não dá para um líder ficar longe disso. O líder, naturalmente, é um formador de pessoas. Não naturalmente, ele precisa aprender isso, viu, Luciana? Porque às vezes o líder ele tem uma capacidade de olhar para o próprio umbigo, ele trabalha para ele mesmo. E quando o líder trabalha para ele mesmo, ele não consegue formar naturalmente as pessoas. Um líder ágil precisa saber formar pessoas. Como você analisa hoje os tempos desafiadores? Os tempos desafiadores são exatamente esses tempos onde tudo acontece ao mesmo tempo, junto e misturado, onde nós temos que ter uma agilidade absurda, onde tudo mudou, né? Onde hoje a realidade é uma, amanhã é outra, completamente diferente. Bem, gente, é o que a gente vive, né? É mais desafiador do que a gente vive, né? É tudo ao mesmo tempo acontecendo, pessoas diferentes, necessidades diferentes, tecnologia super avançada, invadindo todos os espaços. Então, se eu não olho para tudo isso e trabalho com isso, eu acabo ficando à parte. Então, esses tempos desafiadores necessitam líderes prontos para lidar com esses momentos. A liderança ágil é uma liderança muito humanizada mesmo, né? Então, quando a gente ouve falar em liderança, inclusive isso, né? O que é essa tal de liderança humanizada? Ela é a liderança 4.0, é a liderança ágil, são nomes diferentes para a mesma coisa. Agora, a grande dificuldade, o grande desafio que eu vejo é realmente de implementar tudo isso, né? Porque a gente tem que vencer a nós mesmos, a gente tem que fazer coisas que não são tão simples, né? Quando a gente trabalha, veja, de uma forma colaborativa, conversas difíceis, elas precisam fazer parte de toda a técnica, né? Então, existem sim ferramentas e técnicas para que a gente lide com conversas difíceis, porque colaborar não é algo que acontece de uma forma, como é que eu vou dizer, de óculos cor-de-rosa, com tudo bonitinho. Não, né? As pessoas falam uma coisa que eu acho interessante: viver é muito fácil, né? O difícil é o conviver, e é isso mesmo. Até por conta da própria pandemia, nós observamos a dificuldade que é conviver de novo. Então, as pessoas tendem a se isolar, a ficar no seu canto, a não querer compartilhar. E isso é um atraso para as organizações, é um atraso para as pessoas, é um atraso para a vida. Então, por isso que a gente tem, sim, que discutir conversas difíceis, porque elas fazem parte do processo colaborativo. O processo colaborativo ele não é só rosas, né? Colaborar exige que eu escute a opinião do outro, que eu dê a minha opinião, que aconteça essa troca, e nem sempre é tão simples.